Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas surreais, virtuais de um mundo, vocês sabem, no mínimo desde a Primeira Guerra Mundial, de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, está começando, portanto, mais um Provocação Histórica na sua quinta temporada, em todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Spotify, enfim, onde vocês quiserem encontrar, para ouvirem aqui as narrativas desse historiador, Linenar Pareto, que desde 2021 narra as histórias do Brasil e do mundo, para tentar também expurgar um pouco dos demônios do passado autoritário mundial. Então vamos curtir, compartilhar, fazer viajar a palavra da história, até porque sem história não há perspectiva nem de um passado contraditório, muito menos de um presente que projeta futuros alternativos tão necessários para a condição humana. E é por isso que esse que vos fala tem uma vontade, digamos assim, um desejo desde há muito tempo, porque ficou durante 10 anos, fiquei no caso, ministrando História Contemporânea na universidade, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E eu lembro que eu ficava falando assim, mas não tem um livro no Brasil que consiga narrar com profundidade a história de notórios facínoras, controvertidos personagens, por exemplo, do nazismo, muitos deles, inclusive, que viveram na Argentina, viveram no Brasil e nunca foram punidos pelos crimes que cometeram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu ficava, portanto, meio perdido, afinal, como falar de Eichmann, como falar de Mengele, Hermann Göring, ou a própria alta cúpula nazista do lado do Hitler. Mas, finalmente, eu conheci um livro que no ano passado, inclusive, foi vencedor do Prêmio Jabuti de não ficção, de uma jornalista formada pela ECA na USP, que tem mestrado em Londres, também na área de História, e que escreveu simplesmente Baviera Tropical, esse livraço que está aqui em minhas mãos, que foi inclusive premiado, e que fala sobre a história do notório Joseph Mengele, que viveu e morreu no Brasil, afogado na praia de Bertioga. Por isso recebam aqui no palco do Provocação Histórica, com muita alegria, ela, a autora do livro, Bettina Anton. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter vindo. Obrigada por ter me convidado. A minha mão está gelada, mas meu coração está quentinho, que eu fiquei emocionado aqui. Bettina, primeiro, você é uma descendente da comunidade alemã, né? Isso. Em São Paulo, que, aliás, tem uma história de São Paulo, sempre foi também, desde o século XIX, um tanto alemã, né? Sim, Santo Amaro, inclusive, eu sou de Santo Amaro originalmente, que é um bairro, né, uma região aqui em São Paulo, mas que era uma cidade separada. E lá tinham vários alemães e hoje em dia ainda tem uma comunidade alemã, com várias escolas alemãs, tem uma igreja luterana, empresas alemãs, é uma espécie de bolha assim, na zona sul de São Paulo. Isso desde, que você lembra, desde pequena, e aí remonta ao século XIX, quando vieram as primeiras levas de alemães para o Brasil, né? Isso, a imigração alemã fez 200 anos no ano passado, e a gente teve várias ondas de imigração. E os alemães e descendentes de alemães, eles acabam se concentrando na zona sul de São Paulo por causa dessa série de facilidades que eu te falei. Além disso, tem até, estou lembrando aqui, tem até o clube alemão lá, então tem a livraria alemã, então tem uma série de lugares que os descendentes de alemães e os alemães frequentam, então acabaram se juntando, e um conhece o outro, então acaba se reunindo na mesma região da cidade. Incrível isso. E quando eu era criança isso era muito forte, porque todo mundo que eu conhecia sabia falar português e alemão, então eu tinha essa ideia errada que as pessoas aqui falavam essas duas línguas normalmente, como se fosse assim, né? Sensacional, né? Coisas de criança. Sim. Então vamos começar, digamos assim, pelo fim, como diria Brás Cubas, que é essa questão da gente pensar o seu envolvimento com essa história, até desmistificando alguns clichês, né? Quer dizer, você desde criança, como descendente de alemã, toda vez que alguém se referia à cultura alemã ou à Alemanha, fazia alguma piada com os nazistas, né? E isso sempre te incomodou. Isso teve a ver com essa faísca para você, quando se viu diante de uma figura como Joseph Mengele, pensar nesse livro? Na verdade, ao contrário. Eu tenho uma ligação forte com essa história. Posso já partir para esse assunto?
Eu tenho uma ligação forte, porque quando eu estava na escola, eu tinha 6 anos, eu estudava numa escola alemã. A minha professora desapareceu subitamente, e quando a gente é criança, quando um professor deixa de dar aula, é uma coisa bem marcante. E teve maior confusão na escola, todos os adultos falando do nome Mengele. Isso em 85? Isso em 85, eu tinha 6 aninhos. Obviamente, eu não sabia quem era o Mengele, mas aquele evento me marcou muito, porque eu tinha certeza que alguma coisa muito ruim tinha acontecido, e eu não entendia direito o que que era. Eu sabia que Mengele era alguém muito mal, e que a professora tinha feito alguma coisa errada. Isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim. E depois, ao longo da década de 80, quem era criança ou já era adulto naquela época, lembra dos programas de televisão que exibiam várias reportagens falando sobre o Mengele, falando o que ele tinha feito em Auschwitz, as pesquisas com gêmeos, e eram sempre muito impactantes, né? Eram coisas escabrosas, então aquilo lá sempre me marcou. Então, depois de muitos anos já formada como jornalista, eu resolvi ir atrás desse caso e fui atrás da minha professora, da Lieselotte Bossert, que foi a pessoa que enterrou Mengele com nome falso aqui no Brasil em 1979. Ou seja, 6 anos depois que ele estava enterrado, foi que as autoridades descobriram que ele estava aqui no Brasil, porque foram 40 anos de busca, 34 deles em fuga e 6 anos que ele já tinha morrido, mas ninguém sabia onde ele estava. Inclusive, o maior caçador de nazistas naquela época, que era o Simon Wiesenthal, ele dizia que o Mengele estava no Paraguai naquela época. Então, assim, as pessoas realmente não faziam ideia que ele tinha morrido e que ele estava enterrado num cemitério minúsculo aqui perto de São Paulo. Em Embu das Artes, né? Em Embu das Artes, e o que eu descobri é que nesse cemitério de Embu das Artes também várias famílias de alemães enterravam os corpos ali naquele cemitério. Então essa que é a ligação. Né? Impressionante. Então, e aí isso marca qualquer sujeito. Era a Lieselotte? É Lieselotte? Lieselotte. Lieselotte. Era Tate, como é que era o primeiro nome dela? Lieselotte Bossert. Era Tante? Tante é tia. É como você fala, as crianças pequenas chamam de tia Joana, tia Maria, era Tante Lieselotte, que se chamava na escola. E como você estava me perguntando, quando eu era criança, quando eu saía na rua para pegar um ônibus, alguma coisa, eu saía com as minhas irmãs, faziam eu lembro direto disso acontecer, das pessoas na rua fazer saudação nazista para a gente e tudo mais. Então, quando eu estava escrevendo o livro, algumas pessoas da comunidade alemã vieram me perguntar por que alemão, descendente de alemão, sempre que você fala isso, vem algum engraçadinho e fala, nossa, é nazista. E daí você vai reforçar ainda mais esse estereótipo, escrevendo esse livro, falando que uma professora da comunidade enterrou Mengele com nome falso e tal. Então isso me fez pensar também. Nada foi assim, uma linha reta. Eu tive uma reflexão, mas eu decidi continuar escrevendo, continuar pesquisando, e eu acho que valeu a pena, porque muitas pessoas da comunidade alemã compraram o livro, leram e depois vieram falar comigo, nossa, não conhecia essa história, que bom a gente descobrir um pouco mais, saber como as coisas aconteciam aqui em São Paulo, de um personagem histórico de interesse mundial. Impressionante. Então, conta para o nosso grande público, afinal, quem é Joseph Mengele e por que, no fim das contas, ele viveu tanto tempo sem ser pego, né? O Eichmann foi pego em Buenos Aires, né? Pelo Mossad, e aí quando você fala caçadores de nazistas, o Wiesenthal e companhia, eles são já o Estado de Israel organizado, depois de 48, né? E se organizam para achar notórios nazistas que fugiram para as Américas, né? E aí já te faço uma questão, não é exceção, né, o Mengele ter vivido tanto tempo no Brasil assim, e não ser punido, porque a maior parte dos nazis não foram punidos, né, da alta cúpula. Muitos nazis não foram punidos. A gente teve não só o Mengele aqui no Brasil, que morou aqui no Brasil durante muitos anos, a gente teve outro criminoso nazista muito importante, digamos assim, que foi o Franz Stangl,
que ele viveu aqui no Brasil abertamente com o nome dele, ele acabou não sendo punido também, porque ele foi extraditado para a Alemanha. Quando estava esperando o resultado do julgamento, ele acabou morrendo na prisão. Mas ele foi o comandante de Treblinka e Sobibor, o Franz Stangl. Né? E tem um dado curioso também, porque o Franz Stangl, ele era aqui no Brasil, ele trabalhou na Volkswagen, e ele espionava os funcionários para ver quem era comunista, para ver quem participava de sindicato. Ele era o famoso X9 para a ditadura. E quem que ele espionava, o Franz Stangl? O Lula. Caramba. Então, assim, quando você imagina o nazismo, são né? várias histórias são que muitas camadas, são né? muitas camadas que se encontram. Então, o livro tem isso também, que eu achei muito interessante. Muitos policiais que participaram da investigação para confirmar se era mesmo o Mengele, que tinha sido enterrado no Embu, também fizeram parte do DOPS e eram pessoas ligadas à ditadura. Ou seja, em 1985 a gente estava primeiro ano ali saindo. Né? Então são histórias que se misturam realmente. Isso eu acho impressionante. Há uma longa duração da permanência nazista no século XX para o XXI, na medida em que a Guerra Fria começa depois da Segunda Guerra e vários nazistas que, mesmo sendo derrotados pelos americanos, britânicos, franceses e sobretudo soviéticos, vão se bandear para o lado dos capitalistas, ficando ainda assim, sobretudo, contra o comunismo, né? Seja o sindical aqui no Brasil, seja em outras paragens, né? Isso aconteceu também na Bolívia, que, bom, a gente está fugindo um pouco do livro, mas tem elementos que se ligam, né? Que se ligam entre os nazistas, porque na Bolívia a gente teve um ditador de origem alemã, Hugo Banzer, que recebeu o açougueiro de Lyon, que se diz, né? Que foi o Klaus Barbie. O verdadeiro nome dele é Klaus Barbie. E ele era o chefe da Gestapo em Lyon, e o chefe da Gestapo em Lyon. Quando estava a França ocupada. E quando ele vai morar na Bolívia, ele ajuda a ditadura a encontrar os guerrilheiros, a quem era contra o governo. Ele achou o Che Guevara, né? Exatamente, inclusive a guerrilha do Che Guevara. Isso que eu ia falar agora, que é incrível como tudo se junta. Não, os nazis sempre tiveram isso, me deixa indignado, né? Como existe toda uma história posterior, que não é só ligada à Segunda Guerra, né? Então, a NASA, a gente pode juntar Braun, também o Von Braun, o foguete que levou o primeiro homem à Lua, veio do Von Braun, que foi quem desenhou as bombas V2 que caíram sobre Londres e Antuérpia no final da Segunda Guerra. Exatamente. Então, vários assuntos se ligam aí, realmente é muito interessante. Sensacional. E só uma história dessa, como a sua, né, que vem de um afeto profundo, porque a gente, quando é criança, tem, como que é, a tia Tante, né? A Tante. A Tante Liselotte, que, quer dizer, seus pais confiavam vocês a essa senhora, que a priori, se você descobre a história sem a boa jornalista, excelente pesquisadora que vai nuançar, né? Fica falando, caramba, então eu estava na mão de uma nazi? Então explica pra gente, primeiro, essa camada do Mengele, quem é ele, por que ele está vinculado a Auschwitz, o que são esses experimentos, e depois a gente volta para Tante. Tá, bom, então, para quem não conhece, quem não está familiarizado com o Mengele, vamos refrescar aqui um pouco a memória. O Mengele, ele foi um médico nazista, um capitão das SS, que era uma força especial dentro do nazismo, que era uma força que começou para proteger o Hitler, mas acabou virando uma força paralela ao exército alemão, e tinha mais lealdade ao Hitler do que o próprio exército, era uma força especial. E o Mengele, ele foi trabalhar em Auschwitz, que foi o maior campo de concentração nazista, e lá ele tinha duas funções oficiais. Uma era ficar na plataforma onde os trens com os judeus deportados da Europa inteira chegavam, e ele era um dos médicos que diziam para as pessoas irem para a esquerda, o que significava tomar uma chuveirada, que na verdade era a câmara de gás, ou ir para a direita, que significava trabalho forçado até a exaustão, e muitas pessoas acabavam morrendo também dessa forma. Então ele era esse médico que fazia as seleções, né, como era chamado, e ele também, como médico da SS, é chamado de Lagerarzt, que é o médico do campo,
ele também era responsável por prevenir epidemias no campo. E foi assim que ele cometeu assassinatos em massa também, para livrar o campo do tifo. Ele limpou um barracão cheio de mulheres, e como ele limpou um barracão com mais de 600 mulheres, mandando todas para a câmara de gás, ele desinfectou esse barracão, mandou desinfectar, e daí foi colocando as mulheres de outro barracão nesse, até conseguir desinfectar todos os barracões. Assim ele conseguiu exterminar o tifo de Auschwitz, e por isso ele ganhou uma medalha do comandante do campo. Agora, o Mengele ficou mais famoso pelo trabalho que ele fazia fora das horas oficiais, que era o trabalho dele com pesquisas em seres humanos. O Mengele conseguiu criar um campo de concentração dentro do campo de concentração, digamos assim, porque ele reuniu centenas de gêmeos para fazer pesquisas. Então, muitas dessas pesquisas, ele injetava uma doença, bactérias, vírus em um dos gêmeos, via como o corpo reagia naquela criança, principalmente, e depois que a primeira criança morria, ele mandava matar a segunda, um patologista ia lá e fazia análise do que tinha acontecido com o corpo. Esse era um tipo de pesquisa que ele fazia. E ele fez uma série de pesquisas lá em Auschwitz, e foi por isso que ele ficou pesquisas extremamente desumanas e cruéis, né, com muito sofrimento humano, e foi por isso que ele ficou famoso. Daí a expressão o anjo da morte, né? Exato, porque o anjo da morte é porque quando ele chegava, as pessoas já sabiam que alguém ia morrer, porque ele fazia seleções não só nas plataformas, não só na plataforma onde o trem chegava, mas também nos barracões. E aí ele é um dos médicos de Auschwitz-Birkenau, que é o maior campo de concentração, com outros tantos campos dentro, né? Que tem vários complexos, subcampos, né? Monowitz. Tem os 3 grandes campos, né? Que é o Auschwitz I, que foi o primeiro. Depois Auschwitz II, que também é chamado de Birkenau, e depois Auschwitz III, que é Monowitz, onde ficavam as fábricas. E Gfarben, inclusive, que fazia aquele Zyklon B, né, o gás tóxico. O Zyklon B, isso, exatamente. Todas a Gfarben, que reunia também várias indústrias químicas alemãs e os alemães. E os prisioneiros iam para lá para trabalhar, e muitos aguentavam meses só, porque eles morriam de exaustão. E tem vários, no cemitério, por exemplo, do Père Lachaise, em Paris, tem uma série de esculturas impressionantes que aparecem os judeus empurrando carrinhos de carga em Monowitz. E aí aparecem lá a quantidade, né, sempre em massa, 15 mil pessoas morreram ali e tal, e esse monumento aqui é para lembrar a memória desses que se foram pela barbárie nazista. Mas vamos lá, aí acaba a guerra. Ele, como tantos outros nazis, fogem ou se escondem. E como é que ele vem parar na Argentina e depois no Brasil? Então, ele não foge imediatamente da Europa. Ele não voltou para a casa dele, porque ele morava na Baviera, né? E até isso remete ao título do livro, porque ele cresceu na Baviera. Ele numa cidade chamada Günzburg, a família dele era uma família rica de industriais, né? Ele não volta para casa, e a gente tem que lembrar que no pós-guerra os americanos ocuparam a Baviera, né, e fizeram um processo de desnazificação. Então todo mundo que tinha um cargo público tinha que prestar depoimento. O próprio pai do Mengele chegou a ser detido para isso, e quem tinha o esquema de prisão automática, que eles chamavam. Por quê? Porque imagina, quando terminou a guerra, tinha 8 milhões de nazistas, né? Todo mundo que era afiliado ao partido era nazista, então não dava para prender todo mundo. Então os americanos inventaram a categoria de prisão automática, e a prisão automática era para quem era membro da SS, por exemplo, que foi considerada uma organização criminosa pelo Tribunal de Nuremberg posteriormente. Que é Schutzstaffel, né? Schutzstaffel. O que é o Schutz mesmo? Proteção. Proteção pessoal, praticamente. Isso, né? Começou como proteção pessoal para o Hitler. Foi assim que começou a. Aí eles dão uma espécie de golpe na SA do Ernest Röhm, né?
E o Himmler se torna o grande chefão da SS, né? Isso, exatamente. E então, quando termina a Segunda Guerra, tem esse esquema de prisão automática. E o Mengele, por fazer parte da SS, ele deveria ter sido preso. E os oficiais da SS tinham uma tatuagem com o tipo sanguíneo. Mas, por sorte, o Mengele não fez essa tatuagem. Então, ele conseguiu passar batido, porque ele esteve em 2 campos de prisioneiros na Alemanha, ocupada pelos americanos. Então, ele conseguiu escapar, né, digamos assim. E ele foi no Em geral, a tatuagem era no braço? No pescoço. No pescoço. E, no geral... É uma seita, né? Exato. Mas exatamente, Né? E quando terminou a guerra, ele vai morar numa fazenda ali na Baviera e ele dá um nome falso e acaba morando ali uns 3 anos com uma família. Ele encontra os parentes dele, inclusive a mulher dele, mas sempre escondido na beira da estrada e tudo mais, até que chega uma hora que fica insustentável e ele consegue, porque ele tem muito dinheiro, ele consegue chegar até Gênova, consegue um passaporte falso da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha também estava dando passaportes sem fazer muitos questionamentos, porque muitas pessoas tinham perdido seus documentos, e a Argentina... Estava o caos, né? A Europa estava destruída. Caos, né? Sim, pós-guerra foi o caos na Europa. Mas tinha essa facilidade de ir para a Argentina, porque quem estava no governo da Argentina nessa época era o Perón, e o Perón tinha digamos assim, uma simpatia pelos nazistas, porque ele tinha essa afinidade com os fascistas. Ele, durante a guerra, ele chegou a ir até para a Itália, ele tinha essa admiração pelo corporativismo, pelo Mussolini, mas pouca gente sabe disso. O Perón chegou a ler o livro do Hitler, o Minha Luta, o Mein Kampf, mas ele tinha também um interesse que outros governos tinham, mais pragmático, de querer que esses oficiais nazistas, que na época eram extremamente capacitados, né, como a gente acabou de falar, o Wernher von Braun, que foi para a NASA, ele também tinha interesse em atrair essa inteligência para a Argentina. E foi assim que ele recebeu tantos nazistas. E Buenos Aires virou um polo de nazistas na década de 50, né? Eu fui para lá também para pesquisar, andei ali em Vicente Lopes, que é um município colado no norte de Buenos Aires, com vários casarões, umas ruas muito tranquilas, e ali que viviam a comunidade britânica e alemã. E os alemães e os criminosos nazistas foram para lá. Então eu peguei todos os endereços que o Mengele e o Eichmann tinham morado ali, e eu fiquei chocada como tudo era muito próximo. E tinha um casarão ali onde eram feitos os encontros. E eles tinham até uma revista de extrema-direita que era editada ali em Buenos Aires. Então, assim... Era uma rede ali completamente né, às claras, né? Às claras, e é assustador, assim. Quando você pensa, você fica imaginando todos aqueles nazistas reunidos ali no casarão. Tem uma foto do casarão no livro, depois eu posso até mostrar. Só que o turning point disso tudo foi o sequestro do Eichmann. Então eles conviveram ali, inclusive, né? Sim, Eichmann e Mengele. O Mengele e o Eichmann, eles se encontraram em alguns episódios em Buenos Aires, eles não tinham afinidade, eles não eram amigos. Quem era muito amigo do Mengele e ajudou o Mengele a vir para o Brasil era o piloto Hans-Ulrich Rudel, que foi o piloto mais condecorado da Força Aérea do Hitler, e que deu o contato para o Mengele de um nazista austríaco aqui em São Paulo, o Wolfgang Gerhard, que morava aqui no bairro do Campo Limpo, na periferia de São Paulo, para quem é de São Paulo conhece, né? E o Mengele veio para cá em 1960, outubro de 1960, depois do sequestro do Eichmann, porque o Mengele percebeu que ele poderia ser o próximo, né? Sequestraram o Eichmann em Buenos Aires, levaram o Eichmann, que era também um oficial da SS, para Jerusalém, e ele foi julgado lá, e 2 anos depois ele acabou sendo enforcado. Então o Mengele tinha muito medo. A coisa que ele mais tinha medo até o fim da vida não era nem ser pego pela polícia, mas ser pego pelos judeus, como ele chamava. Ele usa esse termo, né? Os amigos dele falam isso. Ser pego pelos judeus. Ser pego pelos judeus, que era o maior medo dele.
Então ele veio para São Paulo nessa época, outubro de 1960, e aqui viveu quase 20 anos, né? 18 anos, de 18. outubro de 1960 até o afogamento dele em Bertioga, Em em 79. fevereiro de 1979. E aí ele peregrinou por várias... Tem Serra Negra, eu lembro que eu dava aula em Campinas. Sempre tinha um aluno meu que fala, ô professor, o Mengele viveu lá na minha cidade, em Serra Negra. Sim, né? ele morou um pouquinho logo no começo aqui na periferia de São Paulo. Campo Limpo na época não chegava nem a linha de ônibus lá, então era muito rudimentar. Era rural, né? Era bem rural, então ele estava assim, num lugar Isolado. bem isolado. E daí esse Wolfgang Gerhard, que era um nazista de carteirinha, ele distribuía um jornal nazista aqui em São Paulo. Mas era nascido no Brasil ou Não, ele era nascido na Áustria E veio... no pós-guerra. Toda essa rede que protegeu o Mengele eram todos expatriados europeus que vieram para o Brasil no pós-guerra, tá? Então o Wolfgang Gerhard é um austríaco, muito nazista. Ele, inclusive, o filho do Wolfgang Gerhard, o filho mais velho dele, chamava Adolf, em homenagem. Provavelmente usava o bigodinho, né? Então, assim, esse era, sem dúvida nenhuma, nazista, tá? Que tinha essa afinidade de distribuir aqui em São Paulo um jornal nazista, que era proibido na Alemanha, inclusive. Então, assim, para você ter uma ideia de como era a coisa. Mas ele não... criaram a organização aqui. Mas assim, o Wolfgang Gerhard não podia ficar com o Mengele, apesar dele se sentir muito honrado. Ele escreve uma carta agradecendo por ter recebido doutor, como ele chamava, na casa dele, e o Wolfgang Gerhard ficou amigo do Mengele até o fim da vida. Inclusive, o Mengele foi enterrado com o nome falso aqui no Brasil, com o nome de Wolfgang Gerhard, porque são os documentos que o Mengele recebeu desse amigo, que voltou para a Áustria, disse que não ia precisar dos documentos lá, então deixou os documentos aqui com o Mengele. Prontinho para usar se fosse preciso. Daí, quando o Mengele morreu em Bertioga, a Liselotte, a minha professora, entregou os documentos escrito Wolfgang Gerhard, mas eles tinham detalhe, eles tinham trocado a foto. Então a foto era do Mengele. A foto era do Mengele? Era do Mengele, só que a assinatura era do Wolfgang Gerhard, e havia uma diferença de 14 anos entre os dois. Ele então, não morreu assim, com 53, né? O Wolfgang Gerhard tinha 53 anos e o Mengele tinha 67 quando ele morreu. Então, assim, passou por várias autoridades, passou pelo policial na praia que registrou o crime, passou pelo médico legista, e ninguém percebeu essa discrepância. Mas eu consultei um médico legista para saber, né? Porque eu fiquei curiosa. Ele falou que não, quando a pessoa morre afogada, e ainda mais nessa faixa etária, é difícil mesmo, 14 anos não faz tanta diferença. Se fosse a diferença entre um idoso e um jovem, ou entre uma criança, daí ia fazer mais diferença. Mas nessa faixa etária, ele falou, e a pessoa ainda morrendo afogada, não dá para avaliar tão bem assim, não dá para bater o olho e notar essa discrepância. Impressionante aqui a história da Bettina Anton, que além de narrar aqui a história do Joseph Mengele, né, o primeiro grande livro aprofundado no Brasil sobre esse médico nazista da SS que fez atrocidades indizíveis em Auschwitz-Birkenau e que veio parar aqui no Brasil, viveu aqui tranquilamente em sua Baviera tropical. Vocês estão vendo aqui, um livro premiado pelo Prêmio Jabuti no ano passado, em 2024, melhor livro de não ficção dessa jornalista tarimbada e que traz pra gente aqui uma história crucial, que é uma história, sobretudo, do nosso tempo, né? E aí, Bettina, além disso, tem essa história com a professora que você teve, que era amiga pessoal e abrigou o Mengele. Mas antes de voltar a falar dela, que é esse mote fundamental da sua narrativa, vamos ver aqui algumas imagens impressionantes do Mengele, seja lá na Alemanha, na Europa, em campos de concentração, ou aqui já no Brasil com o seu disfarce. Olha lá, ó. Essa daqui, por exemplo, aparece ele em Auschwitz, né? Uma foto no campo, né? Isso. Ele tá aqui no meio, é ele aqui, né? Sim, com o uniforme da SS. E aí, eu não lembro o nome desse, mas, salvo engano, esse cara aqui é o Rudolf Höss, não é? Que é um dos chefes, é o chefe de Auschwitz, né? Peraí, vamos ver aqui direitinho que eu vou te falar. Isso, aqui é o Richard Baer, que é o comandante de Auschwitz I, o Mengele no meio,
e ali à direita o Rudolf Höss, que foi o chefe, o comandante de Auschwitz-Birkenau, que fizeram aquele filme sobre Ah, Auschwitz. É ele, o o Rudolf som, Höss. o som ao redor, né? Não, não é o som ao Não, redor. Eu eu esqueci assisti. o nome do filme. Mas é um filme Filme que impressionante, né? fala de Auschwitz sem mostrar, mostra só a casa do comandante, é ele. Zona de interesse. Zona de Ninguém interesse. soprou aqui não, viu? Aqui eu assisti e escrevi, inclusive, uma coluna para o portal do ICL Notícias, que é esse som que vem lá de fora, que eu chamei até de a banalidade do mal, que é o conceito da Hannah Arendt, né? Porque aparece esse sujeito, o Rudolf, como é que é a pronúncia em alemão? Rudolf Höss. Höss. Que tem outro Rudolf, né? Que é um dos arautos do Partido Nazista, né? Sim, E aí ele tá lá na casa dele, na mansão, aparece a sogra, os filhos, a esposa, você só ouve o barulho que vem do campo, mas você nunca vê o campo, né? exato. Zona de interesse. O Zona de Interesse, é ele. É o Rudolf Höss da vida real, com Mengele no meio. Essas fotos são muito interessantes porque elas foram encontradas em 2017 num álbum. Em 17? Então é 2017. recentíssimo. É recente. Elas estavam numa gaveta de um apartamento alugado, não sei onde, não sei se era na Holanda, agora não lembro de cabeça, mas elas foram encontradas e elas mostram, tem várias fotos desses oficiais nazistas confraternizando Uma ali, vida normal, uma né? vida normal, confraternizando em 1944, que é aqui, que é um período em que Auschwitz estava bombando. Matando marrodo, né? Sim. São quantos milhões? 1 milhão e só ali 1 milhão e 100, pelo menos. 1 milhão e 100, é inacreditável. Passa para a próxima voz de nossa alma, por favorzinho, ó. A próxima fotografia aí da sequência. Aí ele mais jovem, né? Com o jaleco de médico, né? Isso. Aí aqui vocês estão vendo um uniforme tipicamente nazista, por suposto, né? Peraí, deixa eu... Aí é o Mengele no Instituto de Genética Humana e Higiene Racial de Frankfurt, tá? Onde ele foi assistente do Ottmar von Verschuer, de 1939 a 1940. O Ottmar von Verschuer era o maior especialista na pesquisa de gêmeos na Europa. Que vinha de antes do nazismo até, né? Porque a pesquisa, eu também sempre me chamava essa atenção. Por que gêmeos, né? Justamente gêmeos? Porque naquela época a pesquisa com gêmeos era a maneira mais eficiente de você fazer pesquisas genéticas. O Mengele, e a curiosidade é que antes de chegar em Auschwitz, o Mengele nunca tinha usado esse método de pesquisa. Ele fazia os estudos dele com pesquisa familiar. Então ele queria estudar, por exemplo, o lábio leporino, que foi uma coisa que ele estudou. Ele pesquisava... Que é aquele que o Joaquim Fênix tem? Exato. Ele pesquisava a árvore genealógica do paciente para saber, entrevistava os parentes para fazer esse levantamento genético. Uhum. Chegando em Auschwitz, ele viu que ele tinha à disposição dele centenas de gêmeos. E daí que ele começa a fazer essa pesquisa com gêmeos, porque o chefe dele... O tutor dele, mentor acadêmico dele, Ottmar von Verschuer, ele tinha, em Berlim, ele tinha uma dificuldade de conseguir reunir esses gêmeos, porque você tinha que ter autorização dos pais, você tinha alguém para levar, e obviamente você não podia matar um no final da pesquisa, isso era Aí inconcebível. o campo de concentração, que já é de extermínio, ele usa rodo, né? Exatamente, daí ele aproveitou essas pessoas que ele acreditava na visão dele, já vão morrer mesmo, então eu vou usar para fazer pesquisas. E o Mengele, ele era extremamente ambicioso, porque o que ele queria era conseguir ter um destaque como pesquisador, e ele acreditava que quando acabasse a guerra, ele teria uma grande carreira acadêmica. Era isso que ele queria, porque ele teve uma ótima formação, né? Ele era filho da elite também, Ele né? era da elite, ele podia ter seguido os passos do pai como empresário, mas ele não queria, ele queria ter a sua própria marca. Isso desde jovem fica claro. Né? Só que a pior possível, né? Acho que ele não imaginava que seria essa. E ele tinha 2 doutorados, né? Um em medicina, outro em antropologia. Isso é muito interessante, né? Porque a maior parte da cúpula, da alta cúpula nazista, inclusive da SS,
eles não eram imbecis, né? Não. Mal formados, eles eram mestres, doutores, inclusive em história, antropologia, né? Exatamente, e esse é um ponto que eu gosto de deixar muito claro, porque o Mengele, pela imprensa mundial, né, ele era muito taxado como um pseudocientista, o cientista maluco, e eu não gosto dessa Aí que tá o adjetivação. erro, né? Tá o erro, porque fica parecendo que ele é uma exceção à regra, e que tá tudo bem com esse sistema, e não é, é o contrário. Ele era um médico muito bem formado, com 2 doutorados, doutorado em medicina, doutorado em antropologia, e ele fez o que ele fez, não por falta de formação, ele fez justamente por causa da formação dele, que era baseado numa ideologia racista e antissemita, que acreditava que existia diferenças biológicas entre as raças, que a espécie humana era dividida em raças, e que a raça superior, de acordo com essa ideologia doentia, era a raça ariana, que era formada pelos alemães, basicamente. E por que a antropologia? Também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por que os médicos eram formados em antropologia? Por que eles se interessavam? Isso é ainda uma herança do colonialismo e eles tentavam tirar medidas precisas para tentar achar provas, entre aspas, concretas, biológicas, científicas, como eles gostariam de dizer, de que havia essa diferença biológica entre as raças e que uma era melhor que a outra. Por isso, as crianças lá em Auschwitz ficavam, que elas já estavam totalmente desnutridas, ainda ficavam horas a fio, peladas, sendo medidas milímetro por milímetro, o lóbulo de uma orelha, o lóbulo de outra. E o que o Mengele tentava muito mostrar também em alguns tipos de experimentos é que a raça judaica, como eles diziam, gente, eu estou tentando botar o máximo de parênteses possível, porque tudo isso é um absurdo, mas que o que eles tentavam comprovar é que os judeus eram uma raça degenerada, e por isso que ele fazia essas pesquisas, e ele ia atrás também de prisioneiros que tinham doenças congênitas, e ele achou lá no campo de concentração, teve um caso horrível, que ele achou um pai e filho, e o filho tinha o pé torto, então tinha corcunda e pé torto, então foi um prato cheio para o Mengele para fazer pesquisa. Eles pegavam algumas exceções e transformavam em regra, Em né? regra, queriam provar, ó, tá vendo como eles são degenerados, sabe? Faziam Então, o contrário que a ciência deve de fato fazer, né? exato, então tem histórias escabrosas do que ele fez nesses experimentos. Olha só, gente, finalmente, né, eu, professor de História Contemporânea, tenho a alegria de ouvir a Bettina aqui numa pesquisa tão bem feita e tão fundamental para a gente entender até essa questão de novo da Hannah Arendt, né, que quando vai cobrir o julgamento do Eichmann em Jerusalém, ela começa a dizer para os jornais que ela estava cobrindo e tal, que o Eichmann não era um monstro. Ele não era esse monstro, esse cientista maluco, ou esse cara da logística que odiava todo mundo e matou os judeus. Ou seja, que era um projeto muito mais banal do que a gente imagina em termos de estrutura, né? Mas eles tinham uma vida normal, eles eram casados, eles tinham crianças, eles eram capazes de mostrar afeto, não eram psicopatas, né? Quer dizer, quando a gente tenta entender essas figuras a partir de uma pecha de alucinados, loucos e desviantes, a gente não entende que a estrutura inteira da Alemanha nazista fazia isso em termos de ideologia mesmo, né? Quer dizer, aí ela fala que Eichmann não era um monstro e sim um medíocre, porque só estava supostamente obedecendo ordens, o que é uma desculpa esfarrapada dos nazis, né? O que é mentira, né? Porque eles tinham uma identificação com o projeto ideológico, com certeza. Inclusive, tem depoimento do secretário do chefe dos médicos de Auschwitz. Esse é um outro erro, aliás. Muita gente diz que o Mengele era o chefe dos médicos de Auschwitz. Ele não era, ele era um médico da SS. Tá? O chefe dos médicos da SS era o Eduard Wirtz. Então ele não era o chefão do campo. Né? E o secretário do Eduard Wirtz chamava Hermann Langbein. Ou seja, ele estava numa postura, numa posição muito privilegiada para perceber o que acontecia no campo. E ele tinha muitas anotações. E o que esse Hermann Langbein percebeu, e depois ele foi muito importante na caça aos nazistas, depois que acabou a guerra, ele percebeu que o Mengele
ele trabalhava na plataforma muito mais do que os outros colegas dele. Ou seja, esse negócio que ele estava cumprindo ordens, que ele não tinha opção, é uma mentira. Ele era dedicado. Ele era dedicado. Por quê? Porque ele estava interessado em achar cobaias humanas para os experimentos dele. Então era uma vaidade dele. E ele tinha autorização para fazer esses experimentos. O Edward Wirtz, que a princípio não era nazista, a história do Edward Wirtz também é interessante. Ele acabou entrando para o nazismo porque ele era da academia, e na academia, se você não fosse filiado ao partido nazista, você estava fora. Então aí mais um exemplo do que é um Estado totalitário, do que é uma ditadura, e tem gente que ainda defende, né? Então tem que entender as coisas que acontecem. Se você não está dentro desse partido, você está fora. Então ele acabou se afiliando, o Edward Wirtz, só que ele fazia vistas grossas para o que o Mengele estava fazendo lá, e foi, inclusive, escreveu uma carta elogiando o Mengele por ele ter eliminado o tifo do campo. Então, olha só, tem toda uma trama que envolve você simplesmente fazer vista grossa e ser incapaz de dizer não à atrocidade, sim, né? porque estava todo mundo imerso ali e normalizou a barbárie. Completamente. Olha, senhoras e senhores, conversei aqui com Bettina Anton, que foi aqui a vencedora em 2024 do prêmio Jabuti de melhor livro de não ficção, em que ela narra a história impressionante do fascínora Joseph Mengele, que viveu aqui no Brasil durante muitos anos sem ter sido punido. E antes de eu fazer aqui a última questão para você, gloriosa Bettina Anton, conheçam aqui a causa do Instituto Conhecimento Liberta, os nossos cursos livres, documentários, por que não fazer um doc sobre os notórios fascínoras nazistas que viveram no Brasil sem terem sido punidos, inclusive perseguindo sindicalistas do ABC, como a Bettina bem lembrou aqui. Mas se inscrevam aqui no Instituto Conhecimento Liberta, conheçam a nossa causa, inclusive documentários originais, como o que eu ajudei a produzir sobre o 25 de abril, os 50 anos da Revolução dos Cravos, está aí para vocês. Documentário original impressionante, tem mais de 1 hora de duração, não é qualquer doc. Então venham para o ICL, porque são vocês que sustentam aqui um discurso sem censura, e crítico e combativo e histórico, né? Que outro canal tem aqui a possibilidade de ter um programa de história semanal que discuta a história dos nazistas do Brasil? Mas, Bettina, primeiro te agradeço por ter vindo aqui, se disponibilizado a vir aqui conversar conosco, fazendo esse trabalho de intelectual pública, né? Vencedora do Jabuti, que deve ter sido uma emoção gigantesca, porque é um prêmio muito bonito, né? E daqui a pouco você pode contar também, ou virar outra vez para falar só do sentimento. Mas aí você, para finalizar, fala de novo eu sempre erro o nome dela, não é Liselotte? A Liselotte. A Liselotte. Ela falava o tempo todo para você que muita grana rolava. E aí você entrevistou ela, mas ela morreu pouco tempo depois, só descobriu alguns anos depois que ela tinha morrido. Que grana era essa que ela fala o tempo todo, que protegeu tanto esse nazista? Então, esse é um dos mistérios que eu queria que ela me explicasse melhor. Infelizmente, eu acredito que ela levou esse segredo para o túmulo, mas algumas coisas a gente consegue descobrir. Por exemplo, eu descobri que eu peguei a matrícula do imóvel onde o Mengele viveu os últimos anos da vida dele, e eu descobri que essa casa passou para o nome dela, da Liselotte. Então aí você já vê que já tem uma grana envolvida. Mas o mais curioso é que na casa estavam cheios de cadernos do Mengele com os diários dele. Caramba. E eles deram esses diários para o filho do Mengele, para ele levar e não sei o que mais. E esses diários, eles foram leiloados e alcançaram o valor de, eu não lembro exatamente quanto que era, mas um valor infinitamente maior do que o valor da casa. Eu li esse trecho, mais de 200 mil dólares, né? É alguma coisa assim, eu tenho que pegar o valor exato, porque de cabeça eu não sei, mas ele foi vendido, e quem comprou foi um judeu ultra-ortodoxo, que comprou justamente para que ninguém tivesse acesso aos diários dele. Mas a gente tinha um material aqui no Brasil que estava inédito ainda em livro para contar essa história, que eram as cartas que o Mengele escreveu nos últimos anos de vida dele. Essas cartas estavam lá no Museu da Polícia Federal em Brasília. E como a gente estava conversando agora há pouco, o livro, ele teve que contar o que o Mengele fez em Auschwitz, porque se a gente pega só o período dele aqui no Brasil,
é impressionante, ele parece uma pessoa normal. Um velhinho fofinho que conserta brinquedinhos de madeira para os Ele seus... fazia canoa para os filhos da Liselotte, canoa de madeira, ele cuidava dos filhos dela, ele saía para passear com os cachorros, colhia amora, ia fazer passeio para cachoeira, para praia, como vocês sabem, porque ele morreu afogado em Bertioga, ele estava lá passeando. Então gostava de tomar vinho, conversar sobre astrologia com os amigos. Gente, uma pessoa assim parece que é normal, né? Incapaz de fazer uma atrocidade. Parece que é normal. Então, se a gente tira o contexto dele, parece que realmente não foi tão mal assim. A gente tira o contexto, a gente também tira toda a responsabilidade do que ele fez. Infelizmente, ele acabou a vida sem ser punido. Então, a gente tem que lembrar o que ele fez, até em nome das vítimas. E foi graças às vítimas, foi uma das gêmeas do Mengele, a Miriam, a Eva Moses Core, que era uma romena-americana, né? Depois da guerra ela foi morar nos Estados Unidos, e ela conseguiu reunir mais de 100 gêmeos do Mengele, isso em 1985. Ela e outros gêmeos organizaram um julgamento fictício do Mengele em 1985 para chamar a atenção do público e das autoridades, e foi com os depoimentos das vítimas, o que as pessoas passaram nas mãos deles, que ela conseguiu atrair as atenções e que as autoridades da Alemanha, de Israel e dos Estados Unidos finalmente falaram: não podemos mais deixar esse caso em aberto, a gente vai atrás do Mengele. 3 meses depois, eles estavam aqui no Brooklyn, em São Paulo, batendo na porta da Liselotte, porque finalmente chegaram na pista que levou até o Mengele. Aí vem toda essa história e aí, trágica e ironicamente, põe essa foto aqui para acabar, Voz de Minha Alma, essa foto aqui, ó, que aí aparece aqueles dentinhos dele separadinhos do crânio, né? E aí tem a reconstituição aqui e tem o crânio aqui, né? Aqui é o Romeu Tuma, o delegado, o delegado Romeu Tuma, que ficou muito famoso com esse caso, né? Projetou o Tuma internacionalmente. Tem até um perfil do Tuma que foi feito pelo jornal New York Times. Caramba. E aí, porque ele que está investigando ali o crânio. Porque ele não investigou, mas ele era o chefe da Polícia Federal aqui na Regional de São Paulo. Né? Por isso Quem que ele investigou está aqui atrás, que é o doutor Daniel Munhoz. Esse é o Daniel Munhoz. Esse ele é o Daniel vivo, né? Munhoz, está vivo e dava aula na Faculdade de Medicina da USP e usava o esqueleto do Mengele para as aulas para quem quer virar patologista. Caramba. Então, e o esqueleto está onde, no fim das contas? Até a última informação que eu tinha estava na Faculdade de Medicina. Não sei se houve uma modificação em relação a isso. Estava sendo usado com estudantes. Meu Deus, que história impressionante. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você por ter me chamado. E volte sempre, vamos falar aqui sempre de outras questões vinculadas a essa. E despeça-se do seu grande público. Obrigada pelo interesse, pelo livro. Leiam Baviera Tropical e recomendem pelos amigos se vocês gostarem. Esse aqui é o livro, mostrando mais uma vez a capa, mostrando esse universo do Mengele recriado aqui, né, no Brasil. É isso, gente. Obrigada. Mas a capa ficou maravilhosa, porque é a síntese de tudo que você narra aí brilhantemente, né? A foto dele em Auschwitz, mas a natureza no Brasil, mas também o crânio dele que indicou finalmente, né, o fim dessa história, ou parte do fim, porque vários mistérios continuaram. Muito obrigado, Bettina, mais uma vez, um beijo no seu coração. E a vocês, nosso grande público e também a nossa produção, um beijo, tchau, até semana que vem. Adeus. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu treinava atletismo na Universidade da Califórnia em San Diego e logo antes de começar a temporada, eu assisti a palestra mais transformadora e incrível de toda a minha vida. Foi uma palestra com um ex-aluno da universidade, Mark Allen, simplesmente o melhor de todos os tempos no triatlo. O Mark Allen venceu 6 vezes o Ironman do Havaí. Ele deu uma palestra explicando a importância do momentum e do flow nas nossas vidas. A gente conseguiu entrar em contato com o Mark Allen e ele aceitou dar uma palestra para o ICL. A palestra vai acontecer dia 30 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa chance de levar esses ensinamentos para a sua vida e para o seu esporte.